Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, estamos de volta com mais um programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos agora enfatizar os versículos 10 a 12. Leia então comigo a bendita palavra de Deus. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Antes que Jesus pudesse explicar a parábola aos seus discípulos, Jesus responde a uma outra pergunta que aqui para nós está subentendida. Essa pergunta certamente foi feita por um dos discípulos, mas não foi registrada aqui por Marcos. Essa pergunta está registrada no contexto do relato da mesma parábola em Mateus. Então nós sabemos que eles fizeram duas perguntas. Jesus responde a primeira delas, sem que a pergunta tenha sido registrada. Qual era essa pergunta? A pergunta era: qual o propósito de ensinar em parábolas? Ou seja, eles estavam querendo saber por que Jesus se ensinava somente por meio de parábolas. A segunda pergunta certamente foi: qual é o sentido dessa parábola aqui? Essa segunda pergunta nós só veremos respondida no próximo trecho que vamos considerar no nosso próximo encontro. Mas aqui, Jesus, como o texto diz, quando ficou só porque as multidões o tinham deixado naquele momento. Havia numerosa multidão, eles ouviram a mensagem da parábola e certamente se dispersaram. Quando Jesus estava com um grupo bem menor, como o texto diz aqui, os que estavam junto dele com os 12, então com os 12 por perto e mais alguns que também estavam ouvindo a Jesus, Jesus foi interrogado acerca, número 1, do motivo de ensinar somente por parábolas e número 2, qual era a aplicação ou o significado, a interpretação precisa daquela parábola que ele havia acabado de proferir. Então Jesus diz aqui o seguinte: ele lhes respondeu, verso 11: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Nós vemos que o apóstolo Paulo usa essa palavra mistério algumas vezes. E todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, você, meu ouvinte, minha ouvinte, precisa entender que essa palavra se refere a algo que é escondido anteriormente, mas agora é divinamente revelado. O William Hendrickson fala o seguinte: o mistério aqui é a manifestação poderosa do reino de Deus no coração e na vida dos seres humanos. Por isso Jesus faz distinção aqui, melhor dizendo, entre dois públicos específicos. Havia pessoas para quem os mistérios seriam conhecidos, revelados, mas outras pessoas que não entenderiam o conteúdo do mistério. O mistério continuaria a ser um mistério. Ou seja, mistério na Bíblia não é algo que está escondido e somente para alguns especificamente é revelado. Nem tampouco se refere a algo que Deus escondeu e que o homem, por sua capacidade, pode, por exemplo, juntar
as peças de um quebra-cabeça ou as pistas de um mistério para que ele seja descoberto. De maneira alguma. Mistério é algo que Deus escondeu desde os tempos antigos e que agora, com Jesus, estava sendo então revelado, mostrado. Só que ele era revelado de forma clara a alguns, mas para outros não ficava aparente. É isso que Jesus quer dizer aqui. A vós outros vos é dado conhecer o mistério, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E aí Jesus estende e ele expande um pouquinho aqui na sua explicação do porquê para os de fora se ensinava por meio de parábolas. E Jesus cita aqui um trecho do Antigo Testamento, lá de Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai se lembrar que Isaías capítulo 6 descreve o chamado do profeta Isaías. E naquele contexto do chamado de Isaías, aquele em que o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim, quando Deus responde ao profeta que ele seria enviado, o profeta recebe o aviso de que ele seria enviado a um povo que não lhe daria ouvidos, um povo que não ouviria a sua mensagem, um povo que, exatamente como aqui, ouviria, mas não entenderia, e não se converteria. Aqui Jesus dá essa mesma resposta, e então cabe nos perguntar por que essa resposta assim. Jesus diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Será que Jesus estava, na verdade, querendo esconder e estava querendo deixar de fora, de propósito, pessoas para que não pudessem ouvir, compreender a mensagem e se salvar? Será que era essa a intenção de Jesus? É certo que, pelo contexto geral dos evangelhos, isso não é verdade. Você e eu sabemos muito bem que havia pelo menos 2 tipos de pessoas naquela audiência que, na verdade, não se importavam muito com aquilo que Jesus está dizendo. Vejam só que logo a multidão se dispersou. Havia certamente pessoas ali que talvez estivessem interessadas na figura de Jesus, ou talvez estivessem interessados em alguma coisa que ele pudesse fazer, ou só nos milagres ou nas curas, e logo essa multidão se afastava dele. Mas havia uma espécie especial, um grupo especial dentre aqueles que sempre estavam perto de Jesus. Eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, aqueles que eram religiosos daquela época e que o tempo todo estavam ouvindo Jesus, mas rejeitavam a sua mensagem. É certamente deles que Jesus está aqui dizendo: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. No contexto de Isaías, que é exatamente o mesmo povo de Israel, naquele tempo, iria ouvir o profeta Isaías, mas não se converteria, porque o povo estava longe de Deus, porque o povo não estava desejoso de ouvir a Deus. Eles estavam desejosos de ouvir talvez o que eles queriam, não a mensagem de arrependimento de pecados, não a mensagem de mudança de vida, não a mensagem dura que Isaías tinha para o povo, porque ele estava anunciando o cativeiro justamente por causa da desobediência do povo. Aqui também Jesus, de igual modo, está anunciando a mensagem do Evangelho, mas enquanto alguns estavam desejosos de ouvir, como os discípulos e alguns outros, que o texto nos diz aqui que estavam juntos dele, outros simplesmente estavam alheios a tudo que Jesus estava pregando. E pior, alguns estavam ali justamente para tentar pegar Jesus de alguma maneira
e acusá-lo de alguma coisa. Esses eram os religiosos da época. Eles não tinham qualquer desejo de ouvir Jesus e de aprender com Jesus. Eles queriam, na verdade, fazer com que Jesus fosse calado, silenciado. Eles estavam incomodados com a mensagem de Jesus. A esses, certamente, foi direcionada essa parte. Eles veriam, mas não perceberiam. Eles ouviriam, mas não entenderiam. E não entendendo, não se converteriam. É interessante, mas é algo importante na Bíblia. Aquelas pessoas que inicialmente rejeitam a mensagem de Deus, Deus, na verdade, permite que o entendimento dessas pessoas seja calejado. Talvez aqui, já pensando naquele primeiro solo que era batido, onde as pessoas pisam, e de tanto pisar, nem a grama nasce naquele lugar, talvez esses corações fossem corações já endurecidos para a mensagem do Evangelho. E Deus permite que essas pessoas, na verdade, continuem a rejeitar a mensagem e não se convertam. Compare, por exemplo, depois você pode ler o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, quando ele diz que Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou às suas paixões. E é algo que Deus permite quando uma pessoa rejeita inicialmente a mensagem e Deus percebe então que aquele coração é duro e não vai ouvi-lo. Deus então permite que aquilo se perpetue, perdure, e a pessoa continue a rejeitar e vai rejeitar ainda mais a mensagem, não se convertendo. Nós vimos aqui que Jesus faz um breve intervalo na transição para a resposta da segunda pergunta, quando ele finalmente explica a parábola para aqueles que estão desejosos de entendê-la. Por ora aqui, nós vemos que Jesus deu uma resposta que parece para nós dura, que parece sugerir que Jesus estava escolhendo pessoas que ouviriam e entenderiam. Na verdade, as próprias pessoas estavam escolhendo rejeitar o Senhor. Algumas pessoas estavam escolhendo não dar ouvidos a Jesus e certamente escolhendo não voltar-se dos seus pecados, não se arrependerem, porque se achavam melhores que os outros. Esse certamente era o caso de muitos dos religiosos que ouviam Jesus naquele tempo. A esses, como o texto diz, eles veriam e não perceberiam. Eles ouviriam e não entenderiam. Mas nós vamos ver que há outros que estão desejosos e vão ouvir e entender a mensagem. Jesus vai explicar a parábola e nós veremos isso juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.